Preste atenção no que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos, Mateus 7,15. Pelos seus frutos, estou lendo 16, os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que nós somos conhecidos? Pelos frutos. Agora veja um detalhe: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olhe bem para mim, o texto fala sobre pessoas excepcionais no trabalho, sim ou não? Pessoas que funcionam, pessoas que trabalham. Agora, olhe bem para mim, a questão de frutificar aqui não tem a ver apenas com aquilo que você faz, mas tem a ver principalmente com quem você é. Diga para a pessoa que está do seu lado: a frutificação não tem a ver simplesmente com o que você faz, mas tem a ver com quem você é. Olhe para mim, quem você é hoje. Você é alguém que nasceu de novo, que recebeu a vida de Cristo. Você não vive mais, Cristo vive em você. Você tem a natureza divina. Então quem você é vai se revelar através do que você faz. Agora olhe bem para mim. Fazer para ser vai me demandar muito trabalho e muito sacrifício. Mas ser para fazer é algo da natureza, é algo leve. Qual o grande problema de gente que começa bem e termina mal? Porque ele quer fazer para ser e não ser para fazer. Quando ele é, a natureza vai manifestar aquilo que ele é. É por isso, quem é discípulo de Jesus, o pastor, o apóstolo, o bispo, o líder, não precisa dizer: vem para o culto, ganha almas para Jesus, vai participar de uma célula, trabalha, puxa as mangas e vamos cair em campo. Não precisa. Por que não precisa? Porque a natureza dele revela quem ele é. Lembra do que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu tenho o mesmo DNA dele, e porque tenho o mesmo DNA dele, eu trabalho também. Tem a ver com natureza. Então, quando a sua natureza está alicerçada, está plantada, enxertada em Cristo Jesus, você vai funcionar por causa da natureza. Cristo se manifesta em você. Então essa é a chave. O que é frutificar? Frutificar aqui é estar em Cristo. Diga comigo: frutificar é estar em Cristo. Então qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Me encontrar em Cristo, ter uma experiência real com Cristo, nascer de novo. Gálatas 2:20 diz assim: eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Então essa é a primeira marca. O que é frutificar aqui? Frutificar é estar em Cristo. Então essa é a chave. Então quando nós falamos de frutos, nós estamos falando a respeito de alguém que reproduz aquilo que Jesus é e o que Jesus fez. Quando a gente fala de frutos, a gente está falando sobre alguém que reproduz quem Jesus é. Você
é restaurado à imagem e semelhança de Cristo, você reproduz quem Ele é e você reproduz aquilo que Ele fez. Você começa a se tornar tão parecido com Cristo que as pessoas vão olhar para você e elas vão se identificar com Cristo através da sua vida. É isso que acontece, por exemplo, com a igreja na Antioquia. Quando a igreja surge na dispersão, na perseguição, e Barnabé vai com um grupo de cristãos para Antioquia, a palavra de Deus diz que aquela igreja começa a funcionar de maneira natural, de maneira voluntária, a imagem e semelhança de Cristo, e as pessoas começam a olhar para eles, e a Bíblia diz que a igreja começa a cair na graça das pessoas, e as próprias pessoas começam a chamá-los de cristãos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo, é alguém que se assemelha com Cristo, é alguém que reproduz a natureza, que reproduz a essência, que reproduz quem Jesus é. Então essa é a chave. O que Jesus faz? Olha bem para mim, João capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: então lhes falou Jesus. Quem que está falando isso? Então lhes falou Jesus. Quem que está falando isso? Jesus. O que Jesus falou? Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O que Jesus fazia? Ele reproduzia aquilo que o Pai fazia. O que Jesus fazia? Ele olhava para o Pai, ele via o Pai amando, ele começava a amar. Ele via o Pai se doando pelas vidas, ele começava a se doar. Ele via o Pai curando, ele começava a curar. Ele via o Pai libertando, ele também começou a transitar pelo mesmo caminho. Então essa é a chave da frutificação, é entender isso. Então nós precisamos compreender isso. Agora essa inspiração só vem através do nosso relacionamento com o Pai. Olha que coisa interessante, Atos capítulo 4, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz: ao verem a intrepidez de Pedro e de João. Quem eram Pedro e João? Os pescadores. Gente simples. Gente que não tinha uma bagagem, gente que humanamente falando, rapaz, eu estava estudando o avivamento de Augsburg. É interessante que não teve um figurão, Deus não usou um figurão. Um grupo de adolescentes decidiu um dia antes fazer uma reunião de oração, e eles começaram uma reunião de oração, e naquela reunião de oração, Deus incendiou o coração deles, o culto começou, e eles disseram: nós podemos continuar aqui orando. Eles continuaram orando, e o culto não terminou. Depois de mais de um mês, sabe o que acontece? O próprio líder do seminário lá de Augsburg se levanta, e ele diz: gente, não dá mais para a gente passar 24 horas, vamos mandar o povo para casa. E sabe o que aconteceu? Tem gente que diz: então parou o avivamento. Não, continua. Agora está tendo focos de incêndio do Espírito em vários lugares dos Estados Unidos. Por quê? Porque Deus usou gente comum, gente simples, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar parado. Cheio do Espírito Santo, você não consegue ver o perdido se perdendo. Cheio do Espírito Santo, você não consegue ver a sua cidade sendo governada por principados e potestades. Cheio do Espírito Santo, você é impulsionado a se mover. Aleluia. Calvino chega em Genebra. Genebra era o pior lugar da terra. E diz a história que ele estava ali de passagem para fazer um estudo e seguir viagem. E aí ele começou a ver a miséria e a desgraça que era Genebra. E quando ele está preparado para fugir daquele lugar, Deus levanta um profeta que bota a mão, o dedo na cara dele e diz: olha, se você for embora, eu amaldiçoo teus estudos, eu amaldiçoo seu ministério, eu amaldiçoo seu futuro. Ele olhou aquilo e disse: não vai dar em nada não. Daqui a pouco o Espírito Santo começou a incendiar no coração dele e começou a dizer: ei, eu derramei algo dentro do seu coração, volta e olha para a cidade. E quando ele volta e olha para a cidade, os bares cheios, as prostitutas
prostitutas na rua, os jovens se drogando, pessoas, pais de família caídos, embriagados. O Espírito Santo começou a incendiar no coração dele. Ele disse: eu não saio desse lugar enquanto Deus não descer aqui. E ele começou um dos maiores avivamentos, que foi a Reforma Protestante. Sabe o que Deus fez? Deus transformou o pior lugar do mundo naquele momento no melhor lugar de se habitar, porque alguém entendeu: Deus me chamou para isso. Quem era Pedro? Quem era João? Olha o que o texto diz, Atos 4, verso 13. A intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. Diga comigo: reconheceram. O que eles reconheceram? Reconheceram que ele fez uma boa faculdade, um bom seminário, uma boa escola. Não, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando você está com Jesus, você não sai da presença dele do mesmo jeito. Quando você está com Jesus, quando você sai da presença dele, as pessoas têm que reconhecer: ele esteve com Jesus. Há algo diferente na vida dele, há algo precioso, há um brilho nele. Aleluia. Você sabe o que a gente precisa? É estar com Jesus. A gente precisa primeiro saber quem é a nossa origem. Nós viemos dele. Nós fomos gerados nele, nós somos nova criatura nele, e porque nós fomos gerados, somos novas criaturas nele, nós temos o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus se move em mim, e eu estou sempre na presença dele, e quando eu saio ativado, eu saio preparado. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: para você ser um discípulo que frutifica, você precisa de 3 P's. Primeiro, preparo. Qual o preparo do crente? Qual o preparo do discípulo de Jesus? Preparo é oração e jejum. É busca. Sabe o que acontece? A gente está esquecendo do secreto. A gente está esquecendo do lugar onde todas as batalhas são ganhas. Davi vence um gigante, mas antes de vencer o gigante, ele venceu um leão e venceu um urso. Foi o treinamento dele, o preparo. Jesus, em Mateus capítulo 3, é batizado. Em Mateus capítulo 4, ele é levado para o deserto. Agora olhe bem para mim, ele passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração, buscando o Senhor. Depois dos 40 dias e 40 noites, o diabo vem tentar. Só que aí, quando o diabo chega, você é cheio da presença do Espírito. Não é você que fica com medo, é ele que bate em retirada, porque você está preparado. Sabe qual o segredo? Voltar para a oração, voltar para a palavra, voltar para o jejum, voltar para o preparo. Meu irmão, diz que a rainha da Inglaterra só tinha medo de uma coisa, só tinha medo dos crentes quando se ajoelhavam em oração. Ele não tinha medo das bombas atômicas, ele não tinha medo das investidas do nazismo. Ela só tinha medo de uma coisa: quando os crentes se colocam de joelho para orar, o fogo desce e o céu se abre, porque Deus responde. Eu creio que toda essa cidade do Recife, estado de Pernambuco, vai ser incendiado pela igreja do Senhor Jesus. Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar a sua vida. É por isso que essa igreja não acabou, apóstolo, e nem vai acabar. Sabe por quê? Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Então o primeiro P é preparo, o segundo é pôr em prática aquilo que você se preparou. Então você entrou no quarto, você jejuou, você orou, você preparou a sua vida. Agora, põe em prática. Coloque em prática o que você aprendeu com Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus está simplesmente ensinando. Sábio não é aquele que ouve a palavra, sábio é o que ouve a palavra e faz o quê? Pratica. Sacode esse irmão que está do seu lado e diz para ele: depois de você ouvir a palavra, depois de você ser ativado, coloca em prática. Coloque em prática. Meu irmão, Jesus prepara os discípulos 70, depois sopra sobre eles e diz: agora vai.
Eles não tinham tanta experiência, mas já tinham sido preparados. E quando eles saem, eles vão fazer o que eles foram ensinados a fazer. E aí, no nome de Jesus, eles começam a expulsar demônios, eles começam a curar enfermos. E aí eles voltam admirados, dizendo: deu certo. Claro que vai dar certo, se você está se movendo com base fundamentada numa palavra de Deus, vai dar certo. Agora, se você nada faz, nada acontece. Então, depois de ser preparado pela palavra, você vem aqui para se alimentar, sim ou não? Só que isso aqui não é um ponto de chegada, aqui é um ponto de partida. Diga para o seu irmão, aqui não é um ponto de chegada, aqui é um ponto de partida. Então sacode ele e diga: você vai sair daqui hoje, e você vai começar a colocar em prática, você vai frutificar, você vai trazer mais 2, você vai orar por vidas, você vai ganhar almas, você vai consolidar pessoas, você vai preparar para enviar pessoas. Aleluia! Então nós precisamos entender isso, pôr em prática, e depois voltar para a presença. Porque a presença é o terceiro P, a presença do Senhor que nos abastece. Ei, Jesus, olha para mim, Jesus, qual era a dinâmica da vida de Jesus? A gente precisa olhar mais para quem é nosso referencial. Jesus orava para ir para a batalha. E aí, depois de falar com o Pai, ele botava em prática o que aprendeu com o Pai. Depois ele fazia o quê? Voltava para o Pai. Ele começava com o Pai, ia para a prática, saía da prática, ele voltava para onde? Voltava para o Pai, para a presença. Se a gente olhar para Jesus, vai dar certo. Se a gente fizer o que Jesus fez, vai dar certo. Pode ter certeza disso. Então são os 3 P's. Ele se preparou, ele praticou, depois ele voltava para a presença. Essas 3 coisas eram o ciclo, era o hábito de vida que Jesus estabeleceu. Nós precisamos estabelecer um hábito saudável, que é justamente buscar a presença do Senhor. Não tem para onde. Então frutificar é isso, é reproduzir quem Jesus é e fazer o que Jesus fez. Entenda, as nossas realizações, elas estão relacionadas não com o que nós podemos fazer, mas com aquilo que Deus pode fazer através de mim. Diga comigo: as minhas realizações não estão relacionadas àquilo que eu posso fazer, mas àquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Ei, dá um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: eu posso tudo que a palavra de Deus diz que eu posso. Você pode. O que você precisa é crer. O que você precisa deixar é de confiar em você para confiar no Senhor. Sabe, ano passado eu tinha ido a Fortaleza a convite de um amigo interessante, que era uma grande conferência, aproximadamente 8.000 pessoas. Eu tinha ido, na minha mente, eu iria pregar numa igreja em Fortaleza, uma igreja menor, e iria participar dessa conferência, estar juntos. Nós éramos muito amigos. Eu não tinha lido o 2º e-mail que a secretária dele tinha mandado para mim, então eu fui confiante. E eu me lembro, eu preguei na igreja. No outro dia, fui para o hotel, e eu estava na academia do hotel, quando a secretária me liga, e disse: Bispo Paulo, disse: ó, querida, paz, o senhor está lembrado que hoje à noite você vai estar com a gente? Eu digo: estou lembrado, sim, tal. Por onde que eu chego? Alguém vem me buscar, sim, o pessoal vai te buscar, tal. Lembrando, olha, o senhor tem 1 hora de ministração, tá? Aí eu disse: amada, eu não estou sabendo que eu vou ministrar hoje. Ele disse: pois é, o bispo não falou com o senhor não? Eu digo: não falou não, ele disse que eu iria estar aí com vocês, e eu estou indo porque eu fui convidado, e eu estou alegre de ter sido convidado, eu vou comer de graça, eu vou dormir de graça, eu recebi passagem de avião, estou feliz por tudo isso. Não, o senhor prega hoje à noite. Eu digo: logo após o David Leonardo é o senhor. Aí eu digo: não tinha um melhorzinho para me botar? Não faz isso comigo, não.
pregar depois do Dave é rolo. Disse, pois é. Eu me lembro que eu saí da academia com uma dor de barriga. Eu digo, amor, você não sabe o que aconteceu. Bispo Fabrício mandou mensagem para mim, dizendo que eu vou ministrar. Eu disse, mas amor, eu digo, eu não sabia, eu não preparei nada. E eu entrei no quarto, e eu comecei a orar. E Deus disse, você está confiando em quem? Aí eu disse, eu estou confiando nos meus esboços, eu estou confiando nos meus estudos. Ele disse, pois é, você está confiando na pessoa errada e no fundamento errado. Faz o seguinte, confia em mim e deixa que eu seja a tua boca. Eu fale por você. Gente, Deus botou para quebrar naquela noite. Deus fez algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando você deixa de confiar em você mesmo para você confiar naquele que te comissionou, o crédito não é seu, o crédito é dele. Quem vai adiante de você, endireitando os caminhos tortos, é ele, não é você. Ei, não foi Ciro que fez o que tinha que ser feito. A Bíblia diz em Isaías 45, eu irei adiante de vós, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei os ferrolhos de ferro, eu despedaçarei os portões de bronze. É o Senhor e não nós. A gente precisa entender isso. Ah, mas eu não sei, querido. Você não precisa saber, você precisa confiar. E aquilo que você confia, Deus faz por você. Mas a gente precisa se mover. Essa é a chave. Eu gosto do que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 13. O cara que podia ser o mais orgulhoso de todos os apóstolos é o cara que se coloca debaixo da sombra do Onipotente, que descansa nas asas do Senhor. Em Filipenses 2,13 ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Toca nesse irmão que está do seu lado, tanto a vontade como realizar é de responsabilidade de Deus. Agora diga para ele, agora confia no Senhor, vai lá e faz, porque vai dar certo. Deus vai se responsabilizar por você, aleluia. Deus se responsabiliza por nós. Nós precisamos confiar nele. É por isso que eu creio que não só 25, mas mais 25, e não só esse lugar, Deus vai expandir, Deus vai fazer vocês crescerem muito mais. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor, aleluia. Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que é uma diversidade de dons, mas é Deus quem opera tudo em todos. Ah, mas eu sei pregar, meu irmão. Você pode não saber pregar, mas no dia que Deus quiser que você pregue, você vai pregar. E Deus vai falar para você. Ah, mas eu não sei cantar, meu irmão. Eu me lembro. Meu pai tinha um culto, Tarde das Maravilhas. Lembra, Adriano? Adriano já foi algumas vezes. Eu me lembro uma vez, eu cheguei na Tarde das Maravilhas, não tinha louvor, o louvor todo faltou, pastor Josué. E eu naquele treinamento, sabe, pai sempre foi muito... mesma escola, Apóstolo Juarez, Painho, tudo é linha dura. E eu me lembro que eu cheguei lá, cadê? Não tem louvor, não tem nada. Hoje eu canto, quem me viu passar na prova não me ajudou. Estou brincando, gente. Mais uma luta. Eu disse, e agora? Eu vi uma guitarra vermelha, uma guitarra que foi do meu irmão. E eu disse, vou tocar, eu vou cantar. E eu sou gasguita por natureza e não toco nada, só pau de chuva, que você baixa e... é só a única coisa que eu sei tocar. E aí eu cheguei, peguei a guitarra, sabia botar nota ré, lembra? Me ensinaram a botar o ré, e no ré eu cantei todas as músicas que eu sabia. Cantei todas as músicas que eu sabia, só no ré. E meu irmão, mas foi uma graça, todo mundo cantou comigo. E eu fiquei olhando aquelas irmãzinhas, glória a Deus, aleluia. Eu digo, Jesus, o que elas estão ouvindo que eu não sei? Deus fez um milagre. Foi a mesma coisa em Atos capítulo 2. Foi o mesmo milagre. Que começaram a ouvir falar na língua, no som dos anjos. Eu acho que ouviram o som dos anjos cantando.
Mas quando Deus te chama, Ele te capacita. Então nós precisamos aprender a confiar nele. Você sabe qual é o maior mistério? E o mistério mais poderoso de todos? Colossenses 1, versículo 26 e 27. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: o mistério que esteve oculto desde os séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Verso 29, qual é a manifestação desse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Ei, bata no peito: Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança de que alguma coisa vai acontecer. Cristo em mim é a certeza de que Deus vai se manifestar. Aleluia. Eu tenho uma definição para esperança. Quem é da igreja da família sabe, eu digo que é esperança, e ele sabe. Esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer. Esperança é a certeza de que algo bom vai acontecer. Então Cristo em nós é a certeza de que algo bom vai acontecer. Se você foi plantado em determinado lugar, às vezes você está dizendo: Deus me tira desse lugar. Deus está dizendo: não vou te tirar não. Porque o propósito de Deus não é nos tirar do deserto, é abrir rios no meio do deserto, é abrir caminhos no meio do deserto. Se você foi colocado no deserto, não é para sair antes do tempo, é para modificar a geografia do deserto. Você, quando é plantado no deserto, é porque Deus está dizendo: você é a resposta. Você é a resposta. Eu estive pregando há 2 meses atrás, 1 mês atrás, na igreja de um pastor amigo meu, pastor Marcelo Toschi. E eu comecei a ouvir a história dele, lá em São Paulo, uma cidadezinha de São Paulo. Ele começou com uma igrejinha pequena, uma luta, uma guerra, uma batalha. E o sonho dele disse: olha, meu Deus do céu, é tanta guerra que eu quero sair daqui. Eu pensei em desistir, ele sofreu tanto com a família. E quando a gente sofre, a nossa oração é: Pai, nos livra desse... Jesus orou assim, não é pecado não, gente. Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha, mas... Ei, diga para a pessoa que está do seu lado: a vontade de Deus é melhor. Deus começou um processo de transformação na vida do pastor Marcelo Toschi. Você sabe o que aconteceu? Hoje é uma das maiores igrejas lá de Araçatuba, em São Paulo, um campus lindo, um campus de 68 mil metros quadrados, uma igreja brilhante, pujante. Sabe como? Quando ele confiou, ele deixou de orar: Deus me tira, ele começou a orar: Deus me preserva, faz o teu milagre, faz com que eu frutifique no meio do deserto. Ei, eu quero liberar essa palavra profética para a sua vida. Você vai frutificar no meio do deserto. No meio do deserto você vai plantar e você vai colher a 100 por 1. Isaac plantou naquele ano e colheu a 100 por 1. Porque ele confiou numa palavra de Deus. Quando você confia em Deus, Deus faz o milagre. Por isso nós precisamos ter a motivação correta. A motivação está relacionada ao coração. Porque nós frutificamos, ou para que nós frutificamos? João capítulo 15, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Diga para a pessoa linda que está do seu lado: eu frutifico para a glória do Pai. Para que você frutifica? Para que você frutifica? Não é para a glória sua, é para a glória do Pai. Quando você tem essa motivação, Deus não tem problema em te honrar, em te abençoar. Sabe, eu aprendi isso. E eu me lembro, eu não esqueço as lições que marcam o meu coração. Eu estava num acampamento de carnaval. E eu estava muito feliz, porque a igreja estava se movendo numa velocidade, na atmosfera, o povo olhando para a gente, amando e honrando e abençoando. O pastor Josué entrou no quarto, viu aquele tanto de cartaz e tal, e ele me chamou assim no canto e disse: vem cá, lindo tudo isso, né? Eu disse: lindo, olha que maravilha. Ele disse: você sabe que tudo isso é para Deus, né? E eu sei.
Como é que anda teu coração? Porque se teu coração ficar preso nisso, você sabe que tudo isso vai passar. Mesmo o povo que te ama é o povo que vira as costas. Mas quando seu coração está em Deus, o Deus que te ama continua te amando e vai continuar provendo o povo e abençoando e trazendo fogo e mantendo o ministério. Gente, aquilo foi uma chave. Eu comecei a corrigir a rota do meu coração. Eu comecei a pôr a direção certa. Salmo de número 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti seja dada glória e honra para todos sempre. Hoje eu não tenho problema quando alguém diz: bispo, o senhor é uma bênção. Eu digo: eu sou mesmo por causa de Jesus. Bispo, olha, aquela palavra me abençoou. Te abençoou mesmo, porque foi o Espírito Santo que falou pela minha boca. A glória sempre vai ser dele. Ei, o meu coração sempre vai estar alinhado ao dele. Ei, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então por que eu frutifico para a glória do Pai? Eu não frutifico para mim, eu frutifico para Deus. Eu não faço as coisas para que eu seja reconhecido. Ei, você já parou para pensar quantas pessoas tem aqui? Imagina, possa ter que agradecer a todo mundo. Olha, fulano, tem momento que passa batido. E a gente não pode ficar doído porque não recebeu um muito obrigado, não recebeu. Às vezes a gente esquece. Só que o nosso coração não está naquilo que nós podemos receber como reconhecimento das pessoas aqui na terra. O nosso coração está no reconhecimento que nós receberemos de quem? De Deus na eternidade. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho no Senhor não será vão. Deus vai te dar recompensa aqui na terra, mas a recompensa maior vem aonde? Nos céus. Então alinhe seu coração na direção certa, estabeleça qual a rota certa para o teu coração. Sabe por quê? Porque no final tudo é dele. Tudo é dele. Sabe, eu falei aqui, tá, irmão Miro com a sua família, eu falei minhas ovelhas, mas não são minhas, é do Senhor. Jesus chegou para Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele deixou claro 3 vezes isso para Pedro. Para quê? Para ele entender que há uma responsabilidade muito maior, porque quando você perde uma coisa que é sua, é prejuízo seu, mas quando você perde dos outros, você tem que dar conta daquilo que você perdeu. Então olhe para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você é uma ovelhinha de Jesus, e como discípulo de Jesus, se eu amo Jesus, eu preciso apacentar a tua vida também. Ah não, tem que ser o bispo, tem que ser o apóstolo, tem que ser o pastor também, mas você tem que ajudar e auxiliar nessa caminhada, porque nem sempre a gente vê tudo. Então nós precisamos estender um ao outro. Ajudou e ao seu próximo disse: esforça-te. Esse é o nosso chamado. Então nós precisamos organizar, alinhar a motivação no nosso coração. Você sabe qual é a característica especial de quem ama a Jesus? Quem ama a Jesus faz aquilo que Jesus lhe pediu para fazer, que é servir o reino, servir as pessoas. Como é que eu sirvo o reino? Servindo as pessoas. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: como é que eu posso servir a Jesus? Aí diz para ela: me servindo. Não foi a pergunta que ele fez? Como é que eu posso servir a Jesus? Diga: me servindo. Se você me servir, você está servindo a Jesus. Quem der um copo d'água a um desses pequeninos, está dando a mim. Quem visita um desses pequeninos, está visitando a mim. Ei, Jesus chega para os fariseus e disse: olha, eu tive preso, vocês não me visitaram. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Aí eles perguntaram: mas quando isso? Quando vocês viram um desses meus pequeninos. Ei, enquanto você está aqui, quantas pessoas que passaram por essa igreja e se afastaram, se desviaram, e você não foi atrás, você não deu uma ligação, você não orou. Ah, não, é problemático mesmo. Meu irmão, é ovelha problemática que precisa de oração e jejum. Tem casta que se expulsa com jejum e oração. Então você vai jejuar e orar por essa pessoa, e Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar a história. Mas Deus vai usar quem? Você.
Então a gente fecha a porta, quem entra não vai sair. Por que não vai sair? Porque vai ser bem cuidado, vai ser amado, vai ser discipulado, vai ser acompanhado. Então Deus quer usar a sua vida. Você ama o Senhor? Quem ama o Senhor se dispõe a apacentar. Agora, para concluir, eu vou terminar, senão eu falo demais. Eu nem perguntei quanto tempo eu tinha, gente. Mas para concluir, por que a gente muitas vezes não frutifica? Por quê? Não fica com raiva de mim, não. Eu não sou pastor da igreja, eu não quero doutrinar a igreja, eu não vou. Mas eu quero trazer um conceito bíblico. Por que a gente muitas vezes não frutifica? Porque a gente só quer receber. E deixa eu dizer uma coisa, quem só quer receber, não frutifica. João 12, 24. Se o grão caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morre, se ele entrega, a Bíblia diz que ele dá muitos frutos. Eu estive em Israel, vou estar agora de novo, dia 2 de abril. E eu estive no Mar Morto, e eu achei interessante. Porque você vai, em todo Israel, você vê, é um lugar árido, porém tem frutos. Até deserto, você vê oásis. Mas no Mar Morto, você não vê vida. Por quê? Porque ele recebe de todos os mares, mas ele não deságua em ninguém. Quem vive uma vida egocêntrica, para si mesmo, nunca vai dar frutos. Nunca vai frutificar, crescer, avançar. Por quê? Porque tudo que entra nele vai morrer. Se você pega um peixe e você joga no Mar Morto, ele morre. Tem gente que quando recebe uma vida desconsolida. Tem gente que quando bota aí para ele cuidar de alguém, em vez dele cuidar, ele adoece. Por quê? Porque ele está olhando para o seu próprio umbigo. Irmão, quando você passa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Sabe? Olha o que a palavra de Deus diz, voltando para o texto áureo que vocês escolheram, João capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Existem duas coisas diferentes. Quem dá fruto, limpa para produzir mais fruto. Mas quem não dá, é cortado. Existe uma palavra na Bíblia chamada Belial. Você sabe o que significa a palavra Belial? Belial significa inútil, imprestável, que não frutifica. E a Bíblia diz que nós não somos filhos de Belial. Nós somos filhos de Deus. Temos a mesma natureza e a mesma essência. Deus nos chamou para frutificar. Esses dias, como disse a apóstola, nós estamos agradecendo por 25 anos de frutos. A gente diz Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas embora nós estarmos gratos, nós não estamos ainda satisfeitos. Há muito fruto para ser colhido, há muito fruto para ser dado. Deus ainda vai usar você de forma sobrenatural. Eu queria que você ficasse de pé. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou terminar orando por você, mas olha o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 6, versículo 38. A Bíblia diz assim: dai e dar-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida
com que tiverdes medido, vos medirão também. Dai e dar-se-vos-á. Quando você entrega a sua vida, quando você entrega o teu tempo, quando você entrega seus talentos, quando você entrega os seus tesouros, a palavra de Deus diz que além de você receber mais, Deus ainda recalca, sacode e faz com que você tenha tanto que você vai desaguar e derramar nas outras pessoas. Olhe para mim. Eu tenho aprendido uma coisa: as pessoas mais generosas em todas as áreas da vida são as pessoas que mais prosperam. Que mais prosperam. Um dia desses eu recebi o telefonema de um irmão. Há alguns anos atrás ele ligou para mim. Ele disse: bispo, meu sonho era aumentar a minha semeadura. Olha que coisa interessante, pastor Josué. Ele tinha uma semente de R$600. Ele disse: eu nunca consegui dar uma oferta maior do que 600. Essa era a minha maior oferta. E eu coloquei diante do Senhor, eu peguei um envelope um dia e eu disse: Senhor, eu creio que eu não vou ter apenas o suficiente, eu vou ter mais do que o suficiente. Porque o suficiente me alimenta, mais do que o suficiente alimenta outras pessoas. E ele começou a orar, buscar o Senhor. Um dia, eu não esqueço mais nunca, eu estava de férias. E ele me mandou uma mensagem, ele disse: bispo, o senhor está preparado? E eu disse: preparado para quê? Lembra do livro dos sonhos? Eu disse: lembro. Eu escrevi no meu livro dos sonhos que eu seria um dos maiores semeadores desse ministério. E eu disse ao Senhor: Senhor, quando eu entregar a minha oferta extravagante, o Senhor vai destravar tudo na minha vida. E é interessante que naquele mês, ele, pela primeira, um homem que não passava de R$600, ele entregou R$90 mil. R$90 mil. E eu não sabia do testemunho dele. Há pouco tempo eu fui para um jantar na casa dele. E a esposa dele começou a me contar o testemunho. Um homem que pensou em desistir, um homem que quebrou, um homem que foi muito próspero, perdeu tudo, começou a vender coxinha. E aí Deus começou a abençoar a semeadura dele. Ele decidiu entregar. E a medida da entrega dele foi a medida que Deus decidiu abençoar a vida dele. Deus sempre, ele é extravagante naquilo que ele faz. Ele deu uma medida 100 por 1 à vida dele. Agora olhe para mim. Isso é em todas as áreas. Isso é na finança, é no tempo, é no talento. Sabe, nós estamos aqui agradecendo por 25 anos. E eu queria desafiar você, a quê, bispo? A ampliar a sua entrega. Eu não vim falar de dinheiro, não é isso. Mas ampliar a sua entrega naquilo que você está disposto realmente a caminhar com o Senhor. Eu não sei quantos líderes de célula nós temos aqui. Levanta a mão se você é líder de célula. Eu queria desafiar vocês a, nesse ano de 2023, entender que o propósito de Deus para vocês é uma semeadura extravagante. É algo que vai além. Mas Deus, eu já discipulei tanta gente, eu já enviei tanta gente. Olha, eu trabalhei, eu sei que durante esses dias Deus vai estar lembrando de pessoas para vocês. Deus vai estar trazendo a paixão, primeiro amor, sabe, aquele primeiro amor, quando você foi para o encontro a primeira vez, voltou do encontro incendiado, me lembro, eu voltei do meu encontro pregando para poste, querendo ganhar todo mundo para Jesus. Deus vai ativar isso novamente. Você não vai perder ninguém, você vai se levantar como Moisés, você vai dizer para Faraó: nenhuma unha ficará. Aqueles que o Senhor trouxe para minha célula, eu vou orar, eu vou investir, eu vou interceder, eu vou me levantar. Deus vai começar a usar vocês, eu creio muito que Deus quer começar um avivamento de pessoas improváveis, de gente que não tem muita fama, que não tem muito nome, mas vocês vão levantar uma geração poderosa nessa terra.
Então se prepare para, durante esses dias, ouvir a voz de Deus. Gera a expectativa certa. Deus fala comigo, me ativa, sabe? Segundo, você recebeu um dia uma palavra de Deus no seu coração, chamado, só que as coisas não aconteceram no seu tempo, e por não acontecer no seu tempo, você começou a entristecer, você começou a recuar, e aí você começou a se sentir incapaz, e você começou a se sentir frustrado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer reativar esse dom, Deus quer reativar esse chamado, Deus quer reacender essa chama. O que você precisa? Entregar. Mas eu não consigo. Realmente você não consegue, mas é Deus quem vai fazer em você e por você. Você precisa se posicionar, você precisa ir além, dar mais um passo. Olhe bem para mim, não pare enquanto Deus não mandar parar. Não pare enquanto Deus não mandar parar. Se Deus não disse pare, então continue a avançar. Sabe por quê? Porque no tempo certo Deus vai concluir aquela obra que Ele começou na sua vida. Eu amo o que Paulo vai dizer em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não pare. Deus está chamando vocês para um grande avivamento, para algo muito maior. O que vocês viveram até hoje foi muito bom, mas o que vocês vão viver durante esses 25 anos que vem será muito maior. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria pedir permissão para poder orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós amamos a Tua presença, e nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. A Tua palavra diz que o Senhor é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Tua palavra diz que Tu és o Paracletos, o Consolador, aquele que anda ao nosso lado. A Tua palavra diz que o Senhor é o Espírito que se move dentro de nós. E nessa noite que eu te peço, o Espírito Santo ativa os teus filhos. Eu creio que existem ramos que estão sendo limpos aqui hoje, que vão frutificar muito mais, a 100 por 1, que vão frutificar muito mais. Pai, no nome de Jesus, nós sopramos todo espírito de cansaço para longe, todo espírito de desânimo para longe. Pai, no nome de Jesus, nós não pedimos que eles sejam motivados, mas nós pedimos que eles sejam inspirados, porque há algo dentro deles, Pai. Assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: aviva o dom que há em ti. Pai, que o Senhor possa avivar o dom que há nos teus filhos. Existem líderes de célula que estão aqui hoje, que precisam ser avivados, tocados. Eles já produziram tanto, e eles já avançaram tanto, e o Senhor está dizendo: ainda tem muito mais, ainda tem muito mais. Existem pessoas que cansaram, um dia ouviram a tua palavra, mas cansaram de esperar, e o Senhor está dizendo para elas nessa noite: não pare, porque eu ainda não concluí o que eu comecei na tua vida. Não pare, no nome de Jesus eu declaro: você está enxertado na videira que é o Senhor, você está plantado na videira que é o Senhor, e porque você está nele, você vai dar muito fruto, e o teu fruto vai permanecer. Por isso, no nome de Jesus, nós declaramos: Espírito Santo, ativa os teus filhos. Pai, que esse seja o começo de uma grande colheita. Eu declaro, Pai, que é só o começo do que o Senhor tem para fazer nessa igreja, nesse lugar, nessa geografia. Não só o Ibura, não só o Recife, não só o estado de Pernambuco, mas outras regiões serão alcançados pelos filhos que serão enviados a partir dessa casa. Eu declaro no nome de Jesus: Deus vai levantar filhos dessa casa que serão enviados para outros lugares, e que irão começar novos trabalhos, que começarão a plantar novas sementes, e essas sementes vão frutificar 100 por 1.
Nós declaramos no nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra vai completar. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia, queridos. Fecha teus olhos. Aquele que está nele dará muitos frutos. A presença dele faz toda a diferença. Fale com o Senhor nessa hora. Tudo o que você ouviu, tudo que o Espírito de Deus ministrou ao teu coração, renove sua aliança com Ele nessa hora. Diga a Deus: não me deixe do jeito que eu entrei aqui. Tem alguém nessa noite aqui que está nos visitando e que não é evangélico, ainda não é crente, ou foi, desviou, perdeu o caminho e quer voltar, quer fazer uma aliança com Deus. Levante de suas mãos. Dê um sinal. Você não veio porque alguém lhe convidou. Foi Deus que te trouxe. Foi o Senhor que te trouxe. Eu sei que seu coração está queimando. Eu sei que Deus falou com você. Você que é crente, você que tem uma aliança com Deus e parou no caminho, parou no propósito, achou que não dá certo, não dá mais, mentira do diabo. Chegou sua vez, chegou sua hora. Sabe como é que o Senhor trata a gente? As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Toda manhã, quando você acorda, Deus diz assim: vamos começar de novo. Passa a régua. Do zero. Deus confia em você. E Deus sabe quem você é. Por isso que Ele nunca desiste. Sabe o que é que nos faz entender que Deus não desiste de nós? É porque Ele nos conhece. Foi Ele que te formou. Ele diz: antes que a palavra saia da tua boca, eu já conheço. Ninguém aqui amou Deus antes de que Deus tenha te amado. Por isso que João capítulo 15, verso 16 diz assim: não foi nem vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então Deus te escolheu. Esse é um tempo precioso. Enquanto o louvor adora, que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Amanhã o Bispo Paulo vai estar aqui de novo. Era para ser uma semana, né? Devia ser uma conferência de uma semana. Mas amanhã nós estaremos aqui de novo. Cantando ao não perca esse momento. Não perca esse momento. Adore a Ele. Os que te se foram e os que hão de deposite ver, sua confiança, sua ao esperança. Cordeiro a canção. Coloca diante do Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Não há outro nome além de ti, Senhor. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo,
criação. Santo, exaltado és, Santo. Entregue aquilo que é dele. Santo para sempre. A glória, a honra. Oh Espírito Santo, te adoramos. Nada é nosso, tudo é teu. Perdoado, toda honra, toda glória. Redimido foi. Você pode ter um novo começo. Cante ao Cordeiro. Você pode fazer dessa noite um marco na tua vida. Os que te se foram e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Toda a nação, Senhor, todos, Pai, rende a Ti. Toda a terra está cheia da Tua glória. Oh, é Teu esse lugar. Nossas vidas é Tua. Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Adore aquele que é digno. Adore aquele que é digno. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Declare, declare, declare. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam: toda a criação. Declare, declare, declare. Santo, Declara a santidade do Senhor. exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Oh, vem E os Espírito, anjos clamam: vem Espírito, Santo, move-te no nosso meio.
Senhor. toda a Aquece, criação. descongela nossos corações. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Exaltado Aviva. és, Oh. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode aplaudir mais forte. Acenda a luz, por favor. Nós vamos orar para encerrar. Acenda a luz, por favor, aí atrás. Queridos, antes de orar, só um aviso. Mas um aviso de uma palavra profética. Nós somos muito bom de culto. Somos muito bom de programação. Nós somos muito bom de liturgia, de fazer aniversário, de fazer dança, de fazer um ornamento desse tão lindo. Colocamos a placa da igreja, compramos cadeira nova. Somos muito bom para o esforço humano. Mas nada disso atrai a glória dele. Nada disso impressiona ele. O nosso piso não impressiona. O nosso templo não impressiona. Salomão foi o homem que fez o melhor templo. E estava todo mundo naquela época admirando. E o próprio Jesus disse assim: está vendo tudo isso? Destruirei e vou construir ele em 3 dias. O tipo de Salomão, nenhum templo chegou perto dele. Ouro. E o próprio já diz assim, ó, está vendo isso? Vou destruir. Em 3 dias eu vou construir um templo para mim. Sabe qual é o templo que Jesus está precisando? O meu coração. O seu coração. Os 3P. Presença, preparo, prática, presença, preparo, prática, presença, presença. Por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se não tiver a presença, estamos sendo reprovados por Ele todos os dias. Amanhã o bispo vai estar aqui de novo. Quero dizer a você que a nossa amizade é boa, mas não foi eu que lhe convidei, foi a apóstola que lhe convidou, foi sua professora. Eu não lhe convidei por receio, por ser muito amigo, eu não vou convidar, vou achar que eu estou puxando a sardinha para ele. Ela disse assim: liga para ele. Foi a apóstola. E eu liguei. Mas para mim, você sabe que é uma honra. Eu não precisei isso. Amanhã estará aqui. É um ministério. O ministério do bispo Paulo, que é o ministério do Senhor. Sabe qual é o referencial desse ministério para mim? Chama-se geração. Ele é fruto do Pai. Onde ele estava ali mostrando, olha quem está pregando lá na sede, o Filho. Eu sou Deus, não de um homem. Eu não chamei um homem, eu chamei uma geração. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus de Paulo Hortêncio, filho e neto. Neto, né? Neto. Pai desse homem está quantos anos, Paulinho? Paulinho, está quantos anos seu pai? 76 anos. Tirou a B agora há pouco, não foi? Terminou a advocacia agora há pouco. Terminou direito, 70 e poucos anos. Está na cadeira de roda, né? Na cadeira de balanço, né? Advogado. Sabe o que ele disse?
Pastor Josué, eu gosto muito do senhor. Quero abrir um escritório com o senhor. Eu digo, quem abre está aqui, hein, meu senhor? Quero ser seu estagiário. 77 anos. E você? Está achando que está velho? Feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom Adonai. Vai na bênção do Senhor.